Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais eu conversando com vocês do que eu trazendo informações para vocês. Porém, esse é um vídeo que eu queria trazer para vocês faz tempo já, desde mais ou menos quando o Digimon Adventure 3 acabou, né? Que foi quando a gente começou a perceber que existiam algumas diferenças que estavam meio que despontando bem fortes dentro da fanbase de Digimon. Não só aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, né? Então, funciona mais ou menos assim, pessoal. Até o final de Digimon Cross Wars, por entre Digimon Universe, a gente teve muitas temporadas de Digimon, onde todas essas temporadas eram umas bem diferentes das outras de formas diferentes. Todas elas tinham com certeza a ver com Digimon, porém cada uma delas tinha suas próprias peculiaridades, cada uma tinha suas grandes diferenças, né? E o que acontece é que a maioria das pessoas via isso, ou pelo menos uma grande quantidade das pessoas aqui no Ocidente, né? Lá no Japão as coisas funcionam um pouco diferente, viam isso como um grande problema, né? E o que fazia com que as pessoas começassem a assistir menos Digimon, acompanhar menos Digimon, né? E acontece que quando o Digimon Adventure 3 foi anunciado, a gente viu basicamente a maior comoção que Digimon já tinha visto nos últimos 15 anos, 20 anos. E tinha sido porque Digimon Adventure estava voltando, então dezenas de sites e nas redes sociais e outras coisas, até gente falando umas para as outras que Digimon tinha voltado, quando na realidade Digimon nunca tinha deixado de estar aqui, apenas que as pessoas tinham parado de acompanhar Digimon porque Digimon estava sendo diferente daquilo que as pessoas achavam que era o mais certo para Digimon, né? E o que acontece é que muitas pessoas foram para Digimon Adventure 3 e começaram a acompanhar Digimon Adventure 3. E durante o Adventure 3 é quando a gente vê que a maior diferença acontece, principalmente para o fim, porque as pessoas começam a perceber, né, que elas não querem mais Digimon Adventure, que elas já estão cansadas de Digimon Adventure, que é para pararem de puxar o saco de Digimon Adventure. Então você via postagens para todos os lados de muitas pessoas falando assim: eu não quero mais Digimon Adventure, parem de fazer qualquer coisa com Digimon Adventure, né? E bom, existe um grande motivo para isso, porque a maioria dos fãs de Digimon se comporta da seguinte forma: eu quero que seja feito da forma que eu quero que seja feito. E ponto final. E se não for feito dessa forma, então eu não vou ver nada que tem de bom aqui, eu vou criticar, né? E eu via muitas pessoas fazendo isso no passado, era muito complicado, né? E mesmo com o Digimon Adventure 3, isso continuou a se repetir. Digimon Adventure 3 não foi aquilo que a maioria das pessoas queria que tivesse sido. Eles queriam mais evoluções, eles queriam mais fusões, eles queriam formas megas diferentes, né? Como é o caso da Teiyumon, né? Da Gatomon virando Holy Dramon, não o Funimon, né? E o que fez muitas pessoas ficarem muito bravas e o público basicamente se dividiu, né? E aí você vê muitas pessoas agora falando que eles não querem mais nada com Digimon Adventure, que Digimon Adventure já deu o que tinha que dar e tudo mais. E daí você começa a perceber que tem várias pessoas começando agora a elogiarem Digimon Cross Wars, né, o Digimon Fusion, a elogiarem Digimon Frontier e até Digimon Universe, né, que é a última temporada basicamente que a gente teve. O que é muito estranho e de certa forma muito novo para Digimon. E eu vou explicar para vocês por que é assim. Porque, bom, antes as pessoas criticavam muito essas temporadas. Digimon Frontier foi uma das temporadas mais criticadas. E a grande quantidade de crítica e a baixíssima audiência de Digimon Cross Wars foi o que fez com que Digimon fosse embora do Ocidente. Digimon foi embora do Ocidente e ficou longe do Ocidente por anos. A gente não via nem os jogos de Digimon mais por aqui, graças ao que aconteceu com a audiência daquela temporada. E você vê as pessoas elogiando essas temporadas agora, falando o que tem de bom nessas temporadas, é muito estranho e muito diferente, né? Então, o que eu percebo com isso é que as pessoas começaram a perceber que as diferenças que as temporadas têm
de umas para as outras é o que realmente fazia dessas temporadas serem especiais, serem legais, terem suas próprias personalidades, né? E que isso não era tão ruim quanto parecia ser, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Porque se você pensar bem, muitas pessoas criticavam essas diferenças entre as temporadas justamente porque elas eram diferentes, né? Principalmente das primeiras 3 temporadas, Digimon Adventure, Digimon Adventure 2 e Digimon Tamers. Por elas serem muito diferentes dessas 3, principalmente das 2 primeiras, né? As pessoas não queriam nem saber. Não é igual aquilo que eu assistia na minha infância, então não é bom. Então eu simplesmente não vou assistir, vou criticar pra caramba e as pessoas que se virem com a minha opinião. E assim, a gente tinha muito disso. E isso acabou dando uma boa mudada de uns tempos pra cá. Principalmente, como eu disse, depois do meio pro fim de Digimon Adventure 3, né? Muitas pessoas criticam Digimon Adventure 3 pra caramba agora. Falam que os personagens foram mal trabalhados, os Digimons não ficaram tão legais, e que eles queriam mais evoluções, que eles queriam evoluções diferentes e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas. Cada um tem sua opinião. É isso que faz as pessoas serem diferentes e especiais. Isso é normal, né? Em segundo lugar, as fanbases de toda e qualquer coisa vão sempre estar reclamando de alguma coisa. Isso é normal, isso é natural, isso sempre acontece. Em terceiro lugar, a fanbase de Digimon sempre foi assim, né? Muitas pessoas hoje não entendem por que Digimon sempre foi assim. Mas eu entendo, porque eu estava aqui com o Digimon desde o começo. De Digimon Adventure para Digimon Adventure 2, as pessoas reclamavam por causa das evoluções dos Digiovos, reclamavam porque o personagem principal não era bom, reclamavam por causa das fusões. Quando foi para Digimon Tamers, as pessoas reclamavam por causa das cartas, as pessoas reclamavam porque não tinha mais aqueles Digimons que elas gostavam de ver, reclamavam porque os humanos tinham que se fundir com os Digimons para eles se tornarem os níveis Mega. Digimon Frontier, um dos mais criticados, as pessoas reclamavam pra caramba porque as crianças simplesmente não tinham os seus Digimons, elas se tornavam os Digimons, pareciam Power Rangers e coisas do tipo. Digimon Savers, a turma já falava um monte porque os caras tinham que ir lá e principalmente o protagonista tinha que dar um soco na cara dos Digimons pra ter energia pra fazer o Digimon evoluir, e que isso era muito estranho. E depois chegou Digimon Cross Wars, onde basicamente a temporada se focava em fusões e não tinham mais evoluções normais, e as pessoas criticaram pra caramba. E até em Digimon Universe, onde os Digimons nascem dos aplicativos do smartphone. Então, por ter muitas diferenças, as pessoas reclamavam. E por eu ter visto tudo isso acontecer, eu sei que para nenhuma das temporadas isso foi diferente. E então ver isso acabar mudando um pouco nesses últimos tempos me fez ficar até um pouco feliz. Porque parece que as pessoas estão começando a entender qual é a real personalidade por trás de Digimon, de cada uma das temporadas de Digimon, até dos mangás e dos jogos, que sempre tem temas e estilos bem diferentes, né? E que isso é completamente normal para Digimon. Então foi através disso que eu decidi vir com o título desse vídeo, a importância das diferenças. O fato de que Digimon ter diferenças entre cada uma das suas partes, cada uma das suas mídias, até entre as temporadas, é muito importante, né? Essa personalidade diferente que cada coisa de Digimon possui é muito importante, né? E é através disso, dessas experiências que Digimon realiza, né? Porque a gente pode chamar isso de experiências, né? Inclusive eles fazem com jogos até agora. Digimon History Cyber Sleuth, muito diferente de outros jogos que a gente teve. Digimon Survive, que tá vindo agora, é um jogo completamente diferente de todos os outros jogos de Digimon que a gente teve até agora. No começo, os primeiros jogos de Digimon eram completamente diferentes uns dos outros. Os mangás sempre têm premissas bem diferentes. Eles sempre estão criando coisas novas, né? E essas experiências fazem com que Digimon cresça, com que Digimon tenha coisas muito especiais em todos os pontos que você chega, né? E você consegue tirar coisas boas de todas essas partes. E acontece que muitas pessoas no início não entendiam isso ou simplesmente não gostavam. Porém, aí a gente imaginem agora aí na mão de vocês que a gente tem uma moeda.
E essa moeda tem dois lados, óbvio, né? Imagina que um desses lados é Digimon, enquanto o outro lado é Pokémon. E imagina que de um lado da moeda você tem Digimon que sempre se focou nas diferenças. Isso falando dos animes. E do outro lado você tem Pokémon, e Pokémon nos animes sempre se manteve da mesma exata forma. Até hoje, se você for assistir os episódios novos do anime de Pokémon, você vai ver que muito pouca coisa se vê de diferente, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no contexto geral é a mesma coisa, até os personagens principais são basicamente os mesmos, né? E você vê que Pokémon, dentro da sua fanbase, tem muitas críticas também. E o que essas pessoas criticam? A mesmice. Elas criticam o Pokémon ser sempre a mesma coisa, enquanto Digimon não, Digimon sempre foi pro lado diferente. Porém, como assim? Quer dizer que Pokémon é criticado por uma coisa que as pessoas querem que Digimon seja, e Digimon é criticado por uma coisa que, sabe? Então assim, é meio que o contrário. As pessoas criticam de qualquer forma, é isso que dá pra você perceber. Que não interessa o que aconteça, as pessoas vão estar sempre criticando, reclamações sempre vão existir, sempre vai ter alguém pra falar que não tá bom, né? Não tem como resolver. Porém, sabendo que Digimon sempre funciona dessa forma, que a gente sempre teve grandes diferenças, ver que as pessoas estão entendendo isso agora e que muitas pessoas estão começando a entender o quão bom é ter essas diferenças dentro de Digimon, é muito especial, é muito importante. Por quê? Porque Digimon vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar, mesmo nessa temporada nova, que a gente sabe que vai chamar Digimon Adventure, inclusive já tinha um monte de gente criticando, vai ter diferenças. Vão ter muitas diferenças e as pessoas vão ter que entender que essas diferenças são necessárias. No filme Digimon Adventure Last Evolution, as evoluções novas do Agumon e do Gabumon, os caras já estavam criticando pra caramba. Passou uma semana, já estava todo mundo elogiando. Os caras mudaram em questão de uma semana, né? E então essas mudanças, essas inovações, essas criações, essas experiências vão continuar existindo dentro de Digimon, a gente queira ou não, né? E a gente tem que meio que entender isso e aceitar isso, né? Aceitar isso de coração, porque faz parte da essência do que é Digimon. E eu acho importante que as pessoas estejam começando a entender a importância das diferenças dentro da franquia. E foi por isso que eu quis trazer esse vídeo. Eu queria conversar com vocês sobre isso e pedir a opinião de vocês sobre isso. Eu quero que, se possível, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham sobre esse tema. Se vocês acham que as diferenças são boas, se vocês acham que tem que ter menos, se você não se importa que Digimon Adventure seja muito usado, se você, pelo contrário, não quer que Digimon Adventure seja mais utilizado, se você quer que outras temporadas sejam mais utilizadas, que eles façam continuações de outras temporadas. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, por favor. As suas opiniões são muito importantes também. Valeu, Dia Escolhido? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou só pedir que, se possível, você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês e aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dia Escolhidos. Tchau, tchau.